Oi, alunos! Bom, hoje eu vou ler um conto para vocês que está no livro de português, a partir da página 38, e depois tem as atividades de interpretação. Então a gente tem que ler com atenção para poder responder as perguntinhas, tá? Antes de mais nada, um conto é uma história curta, né, que antigamente era contada oralmente. Então imagina aquele pessoal que sentava assim para ouvir histórias dos mais velhos, da família e tal, e eram contados. Então, quando é um conto assim, fica até difícil de você saber quem é o autor, quem que fez aquela história. Mas quando você lê num livro, geralmente vai ter ali quem é o escritor, né? Então, aqui está dizendo Pedro Antônio de Oliveira, então tem o nome do autor. O texto a seguir é um conto. Procure identificar os personagens e quem narra a história. Então, é a primeira orientação que tem. Personagens que estão participando e quem está contando, quem é o narrador. Se é uma pessoa que está de fora da história ou se é alguém que participa da história. Já vai prestando atenção. Quando a gente tem, assim, antes da leitura, já uma ideia do que a gente precisa observar, a gente diz que nós criamos uma estratégia de leitura. Então, você já vai lendo com um foco, assim, de observar alguma coisa. O título, o nome, Pra Dar no Pé. Da varanda lá de casa, eu a avistava, linda, exuberante, charmosa. Nela moravam bem-te-vi, pintacilgo, pombo, juriti, marimbondo e formiga alpinista. Papagaio de seda também. Desses do mês de julho que, em vez de ficar requebrando no céu, decidem embaraçar a rabiola nos galhos mais altos e ficar por ali mesmo. Teve um que gostou tanto de morar na árvore que nunca mais foi embora. No meio do ano, começavam a aparecer pequenas flores naquele pé de manga. Observe também as imagens em volta, tá? Os frutos só chegavam em meados de dezembro. As chuvas do fim de tarde muitas vezes aprontavam, jogavam no chão as suculentas frutas. Umas se esborrachavam feio na lama. A dona Tina... Presta atenção nos personagens. Na manhã seguinte, distribuía tudo entre a vizinhança. Era bom. Um dia, surgiu a notícia que não agradou a molecada. A molecada também faz parte da história, vai prestando atenção nos personagens. Iriam derrubar o pé de manga e, no lugar, construir uma casa. Achei um absurdo. Então, se estou falando achei, é porque eu estou dando minha opinião. Então, vamos ver quem é essa pessoa que está contando a história. Será? Os bichos ficariam sem lar, o ar sem oxigênio e eu sem minhas mangas. Ora, onde já se viu um negócio desses? Corri como foguete para chamar a turma. Fomos para debaixo da mangueira. Então já tem a turma dessa pessoa que está falando. E aí você fica pensando, se é uma molecada, qual a idade será que tem essa pessoa? Será que é um adulto ou uma criança que está contando a história? Criamos grito de guerra e tudo, só para tentar salvar a árvore. Improvisamos cartazes, fizemos o maior auê. Página 39. Logo conseguimos mais adeptos para a manifestação. Pessoas para participar, né? A rua inteira ficou tomada de gente. Vieram TV, rádio, jornal. Eu não parava de dar entrevistas. Fiz discurso inflamado. Precisava ver, com direito a lágrimas e voz rouca para causar emoção. O pior foi quando me empolguei. Estava agradando tanto que comecei a dirigir adjetivos pouco delicados à dona Tina. Então, adjetivos são características que a gente fala de alguém, mas que nem sempre são coisas boas. Então, eu estava falando coisas ruins. Ela que não deixasse cortar a árvore. Mas o tiro saiu pela culatra. Nós nunca mais chupamos mangas daquela mangueira. Nunca mais mesmo. Dona Tina ficou irritada com as coisas que eu disse a respeito dela durante o protesto. Berrou para a vizinhança toda ouvir que se arrependeu amargamente de ter plantado a mangueira e falou ainda que, se pudesse, plantaria era a mão na minha orelha. A notícia boa é que o pé de manga não foi derrubado. Os bichos não ficariam sem lar, o ar não perdeu o oxigênio, porque a árvore faz isso, né? Ela pega o ar que está sujo, né? O que está poluído, transforma em oxigênio. Então é importante ter árvore perto da gente. A ruim é que tudo não passou de boato. Ninguém jamais quis destruir a árvore. Dá para acreditar? Veja que mico! Ah, por falar nisso, tem mesmo um mico morando lá nas alturas.
o danado vive bem. Chupa manga que só vendo. Quem sabe não pinta uma amizade e ele arremessa de lá umas frutinhas pra gente. Porque manga, de agora em diante, só assim. Descobri que espírito ecológico não combina com fofoca. E aí tem o nome do escritor, né? Pedro Antônio de Oliveira. Uma história, uma lorota e fiquei de boca torta. É o nome do livro, da onde tem esse conto. É de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, né? Esse livro. E foi feito em 2008. Então tem a fonte, que eu sempre falo, no finalzinho do texto. O que quer dizer papagaio de seda? Então, primeira coisa que já é para você ver se você entendeu. É a pipa, né? Que vocês estão acostumados. E rabiola. Acho que rabiola todo mundo sabe, né? A cauda que tem na pipa lá. Você conhece o significado de boato? Boato é quando a gente espalha uma coisa que a gente não tem certeza e que na verdade não era nem verdade, é uma fofoca, uma coisa que inventaram, que falaram. Encontre no texto outra palavra que tem o significado de boato. Então, a mesma coisa que fofoca. Se você procurar no dicionário, vai encontrar. Página 40. Para compreender o texto. Um pouco de conversa. Conversa com os colegas. Então, a gente está trocando ideia assim, porque é o combinado. Quem é o narrador do conto? E aí, você conseguiu entender? Será que é um adulto? Não, né? É uma criança. E que provavelmente é um menino, né? Da molecada lá que é do bairro. Que acontecimento fez o narrador organizar uma manifestação? Tudo começou com um mal entendido, né? Com um boato de que ia acontecer o quê? Iam cortar a árvore, né? Que a dona Tina ia cortar a árvore lá, pé de manga. O que você acha que o narrador deveria ter feito antes de tomar essa atitude? Antes dele criar todo esse auê que ele falou, essa confusão aí, em vez dele fazer já um protesto, tudo, o que ele deveria ter feito? Será que não era mais fácil ele ter ido primeiro conversar com a dona Tina, né, para saber se é verdade, se ela tinha intenção mesmo de fazer isso? Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente não fica fazendo fofoquinha, picuinha. A gente vai na pessoa e pergunta, mata a nossa dúvida, não fica imaginando, que às vezes não é nada daquilo. Existe na região onde você mora um elemento da natureza que você gostaria de ver sempre preservado? Qual? Então, o que você acha que tem assim, de muito legal da natureza assim, que você gostaria que fosse preservado perto da sua casa, aqui em Taubaté? Eu não sei se vocês lembram, mas ali perto da escola Dinâmica tem tinha uma árvore antiga ali e que foi cortada e o pessoal da cidade ficou bastante revoltado porque tinha um marcarinho por aquela árvore e disseram que era porque ela estava com risco de cair, estava perigoso e tal. Então é uma das coisas que a gente sentiu, né, a perda. Então, de repente, tem algum lugar também que você se lembre que tem alguma coisa que você gostaria de ver preservado. Eu acho que a gente tem o Horto, né? A gente tem o Horto lá perto da Rodoviária Nova, a gente tem outros parques, a gente tem o sítio do Capão Amarelo, né? Super importante, tem que ser preservado. Então, você pode citar um exemplo. Você conhece alguém que já ficou em situação complicada por causa de fofoca? Já aconteceu por perto de você alguém que acabou entendendo mal uma coisa e fez fofoca, virou confusão e foi um mal entendido? Fique sabendo, conto é uma narrativa curta. Narrativa é uma coisa que eu conto mesmo, que eu vou dizendo o que aconteceu. Então, narrar, contar. Só que é um texto curto, não é um negócio longo. E com poucas personagens. O conto tem sempre um narrador que conta a história, apresentando os personagens e os acontecimentos. Quando o narrador apenas conta a história, aí a gente fala que ele é um narrador observador, que ele está de fora. Quando ele participa da história, que ele também é um personagem, daí ele é um narrador-personagem. Bom, aí na número 2 está lá. Primeiro, nesse texto, o que você acha que era? Um narrador que ficou de fora ou que participou? Um menininho não está falando que ele que viu o que estava acontecendo, que ele achou um absurdo e tudo, então já dá a dica para você que nesse caso é um narrador-personagem, ele está na história. Número 2. Assinale. Assinalar é marcar. Fazer um X dentro do quadradinho. O trecho, o pedaço que mostra que o narrador, além de contar a história, também é personagem. Então, aonde que a gente encontra no texto a comprovação disso? Se ele fala assim, no meio do ano começavam a aparecer pequenas flores, nananana. Tá falando só coisa da natureza, não dá pra você perceber se ele tá na história ou não. Quando ele fala, achei um absurdo, aí fica claro, né, porque ele tá dando a opinião dele.
Agora, se ele fala, mas o tiro saiu pela culatra, é uma expressão que a gente vai falar sobre ela. Mas não fica claro se a pessoa está participando, não. Então, você só vai marcar xizinho no segundo quadrinho, tá? No do meio. Página 41, exercício 3. Explique como você descobriu a resposta da questão anterior. Então, você coloca do seu jeito, como é que a gente percebe? Será que é quando ele fala assim, achei um absurdo? Achei é porque ele está falando na primeira pessoa, né? Quando ele fala eu achei um absurdo, é quando ele usa a palavra minhas, quando alguma dica tem no texto que você percebeu que ele está participando da história. E como é uma atividade para você explicar, então é da sua forma, tá? Com as suas palavras. Na número 4, quais são os outros personagens do conto? Então tinha o menininho, né, que é o narrador, mas quem que era a mulher com quem ele estava arrumando confusão? Donatina, tem que colocar com T maiúsculo, com D maiúsculo. E tem os amigos do narrador, né, os meninos também do bairro. Na número 5 tá falando assim, Donatina era uma pessoa generosa, né, uma pessoa boa, ou egoísta com os vizinhos? Se você parar para pensar, deu a entender que ela seria uma pessoa ruim, porque estava querendo cortar a árvore, que eles tanto gostavam, que tinha manga gostosa, mas na verdade não. Ela não era uma pessoa egoísta ruim, porque ela era uma pessoa que no começo da história está falando que ela distribuía, né, mangas para a vizinhança. Então, uma pessoa que divide o que tem é uma pessoa que não é egoísta, é uma pessoa que é generosa. Então, você coloca também sua forma de escrever, mas é isso daí. Não pode dizer que ela é uma pessoa egoísta, porque na atitude dela não demonstra isso. Na número 6 está falando assim, o narrador apresenta 3 razões contra a derrubada do pé de manga. Quais são elas? Ele estava preocupado com o quê? Os bichos iam ficar sem lar. Porque quando a gente corta uma árvore grande, igual um pé de manga assim, uma mangueira, tem um monte de bichinho que precisa daquela árvore ali, que vai ficar desprotegido, que vai ficar sem lar. O ar sem oxigênio, porque como eu falei, a árvore é importante para a gente ter árvores perto, porque elas transformam através da folha, né? Faz um processo de limpeza do ar que está sujo e transforma em oxigênio, solta em ar puro pra gente. E ele também, né, e os amigos dele iam ficar sem as mangas para comer, porque eles adoravam chupar manga lá. Então esse é um prejuízo para 3 situações. Para os bichinhos, para o oxigênio do lugar e para as pessoas, as crianças que comiam manga. Fique sabendo, o narrador personagem só sabe o que as outras personagens estão pensando se as personagens contarem para ele. Então, por exemplo, se eu tô de fora contando uma história, eu sou um narrador observador, aí eu posso dizer para você até do pensamento do personagem, sem ele ter dito nada, porque eu não tô participando, tô contando uma história. Agora, quando eu faço parte da história, ninguém tem o poder de adivinhação, então não tem como um personagem que existe de verdade ali na história falar o pensamento do outro. Só se for uma história inventada assim de uma pessoa que tem superpoderes, que, né, foi inventada uma história assim. Número 7. Por que a Donatina acabou ficando irritada com o narrador? É lógico, né? Se fosse a gente também não ia gostar. Imagina assim, criançada do bairro se juntar para falar mal de você de uma coisa que você nem ia fazer de verdade. Então ela ficou assim, com certeza chateada, porque inventaram um boato sobre ela que não era verdadeiro. Então você também encontra as palavras que quiser usar para responder essa atividade. É isso aí, a interpretação desse texto. Treina bastante leitura em casa, hein? Porque eu sempre reforço isso, a leitura é fundamental para ajudar você em qualquer matéria, para você ficar bem, né? E entender o que você lê de verdade só praticando. A gente só aprende a andar de bicicleta andando, a gente só aprende a ler lendo, a gente aprende a escrever escrevendo. Então é muito importante você manter aí nessa quarentena o hábito da leitura. E sempre, por toda a vida. Você tem que ser uma pessoa que consegue ler com um entendimento claro as coisas. E eu torço muito para que vocês tenham bastante sucesso na vida e sejam bem espertos para se defender. Então fiquem com Deus, mais um vídeo aí para vocês conferirem. Um beijo, gente!